O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que crerem sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para nós que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Gostaria de saudar o Padre Luciano mais uma vez. Alegria estar aqui conosco. Os diáconos Giovanni e Rogério sempre estão aqui também na Festa da Misericórdia. E saudar também os irmãos da comunidade Canção Nova. E aqui amigos,
colaboradores, também os seminaristas, os servos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, Paulo César, responsável do evento. E neles também saúdo tantos outros que são aqui amigos, colaboradores, intercessores da comunidade Canção Nova. Esse é um acampamento aqui, os músicos, acampamento tão especial para nós e na nossa história. E não tem como não trazer na lembrança o nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que entendeu, compreendeu e foi atingido pelos raios de Jesus misericordioso, percebendo a ação de Deus, desde a primeira festa da misericórdia aqui na Canção Nova. E que bom que aqui é um lugar, é uma casa, onde encontramos misericórdia e que também nos oferecemos com Cristo em sacrifício vivo. Amém? Bem, no Evangelho de hoje, nós conhecemos bem, vemos Tomé, que diz que só vai crer quando tocar. Quantas vezes a gente não é assim, como Tomé? A gente precisa tocar para crer. Ele diz, em outras palavras, para os seus irmãos apóstolos: olha, não adianta vocês me dizerem que ele apareceu, porque Jesus apareceu para os apóstolos, ele não estava. Não adianta vocês me dizerem. Quase como se dissesse assim: Maria Madalena também já disse e ninguém aqui acreditou. Não adianta vocês me dizerem, eu preciso ver, preciso tocar. E por mais que pareça uma coisa bonita isso que Tomé está dizendo, porque ele quer ter uma experiência ali, ele, com Jesus, por mais que isso pareça bonito, a gente já sabe que não é bonito, que Jesus corrige no final, fala da sua incredulidade. Mas a primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, ela é uma chave importante para enxergarmos o problema de Tomé. Porque na primeira leitura nós ouvimos falar da comunhão fraterna, de como eles eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a oração em comum, a comunhão fraterna, a fração do pão, quer dizer, a vivência com os outros, a comunidade cristã ali. E Tomé, nós ouvimos aqui, ele não estava com os outros quando Jesus apareceu. Ninguém sabe onde estava esse homem, sozinho. Não sei se talvez pela dor, pelo sofrimento, tinha se isolado. Como muitas vezes, por causa de uma dor, a gente às vezes quer se isolar dos outros, some da igreja. Tomé não, ele quer uma coisa privada, uma coisa que ele faça essa experiência. E mesmo Santa Maria Madalena, que fez uma experiência, ela foi buscar e Jesus apareceu para ela. Jesus logo disse: vá dizer aos meus irmãos, volte. São Paulo, que faz uma experiência, só ele e Jesus ressuscitado. Jesus diz o quê? Entra na cidade. Ele fica cego. Só vai enxergar quando ele encontra um irmão. Ananias diz: irmão, chama Saulo de irmão.
impõe as mãos e ele recupera a vista. Meus irmãos, isso mostra algo muito importante para nós, porque nosso Senhor se revela e aparece para nós, nos atinge com a sua força salvadora pela igreja, pelos irmãos. A começar, então, a gente está falando da festa da misericórdia. A começar, experimentamos a misericórdia pelo batismo que recebemos da igreja, mas quantas vezes pelo sacramento da reconciliação. O evangelho de hoje, Jesus aparece para eles, sopra o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Eis aí um lugar de encontrar a misericórdia, o confessionário. A igreja pede pelo menos uma vez por ano. É importante sempre lembrar, porque tem gente que fica, não, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Às vezes com essa desculpa ainda de, não, o padre é pecador como eu. Não interessa. Claro que a nossa busca de santidade é muito importante, um testemunho para os irmãos. Mas, ainda se vemos as fraquezas, o remédio chega a nós. E nós podemos buscar o sacramento da reconciliação e encontrar misericórdia. E ali encontrar, na mão do sacerdote que absolve, a mão de Cristo que absolve. As chagas de Cristo que absolvem. O sangue de Cristo crucificado e que agora ressuscitado com a sua força salvadora nos reconcilia. Mas também, meus irmãos, na igreja nós encontramos também de muitas outras formas a cura para o nosso coração ferido. Quantos de nós aqui viemos para a igreja por causa de um amigo, uma amiga, um convite? Lembro aqui de uma história de uma senhora que trazia aqui as pessoas para a caravana e ela ficava lá, não deixava a pessoa nem ficar ali às vezes a pessoa queria dar um migué, né? Ficar por ali, na pousada e não sei o quê, e nem participar de nada. Ela insistia, trazia a pessoa para cá. A gente escuta testemunhos de pessoas que às vezes, sei lá, até dão de graça as vagas, pagam para os outros virem. E quantas vezes na igreja, ali, eu mesmo fui acolhido por jovens da minha idade que me acolheram, me acompanharam, me ensinaram. São expressão da misericórdia na nossa vida e que são cura para o nosso coração. O ano passado, quem acompanhou, estava na missa da tarde, ou mesmo viu a pregação, vocês vão lembrar que eu trouxe uma pessoa para dar um testemunho aqui, que tinha perdido sua filha, muito jovem ainda. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram? Foi a Josiane. Ela esteve aqui com seu esposo, Ricardo, e puderam abrir o coração. Se você não viu, depois quer ver o testemunho dela. Muito difícil, mas que foi um testemunho realmente que diz para muitas pessoas que vivem essa realidade parecida. E esse ano, e foi assim, numa circunstância que na noite de sexta-feira, uns amigos, lá ela me contou a história dela e eu fiquei com aquilo no coração e vi se ela não queria dar esse testemunho. E esse ano aconteceu coisa parecida, de novo reunido com os amigos.
Estava a Josiane e agora a Patrícia, que também viveu uma situação muito parecida assim. Começou a partilhar ali comigo. E eu escutando, disse: meu Deus, fui sendo tocado e de novo aquilo ficou no coração. Não, isso aqui, muita gente vive coisas semelhantes e nós precisamos testemunhar. Eu queria chamar as duas aqui, por gentileza. Veja mais um microfone, por favor. Porque são testemunhos vivos de como Jesus misericordioso, de como a misericórdia de Deus, de como o ressuscitado chega na nossa vida. Não sei como é que está o coração delas, né? Mas eu mandei a mensagem: vocês podiam, olha, aquilo que vocês falaram ficou no meu coração. A Josiane já está vivendo uma outra experiência, agora de missão também. Eu gostaria que ela pudesse ela mesma falar o que está vivendo a partir da sua experiência. Sua filha tinha quantos anos quando ela faleceu? Ela tinha 17 anos. 17 anos. Mas bem. Então, meu nome é Josiane Leonel, sou da cidade de Lagoa da Prata, sou da paróquia São Carlos Borromeu. E há 4 anos atrás, minha filha foi recolhida por Deus. Hoje eu vejo desta forma. Mas de uma forma muito violenta, uma forma que ninguém esperava, mesmo ela fazendo tratamentos. Ela foi recolhida por Deus há 4 anos. E passou 15 dias, a gente estava desesperado e nós viemos para a Festa da Misericórdia na Canção Nova. E foi aqui, há 4 anos atrás, que a misericórdia de Deus me abraçou. Foi aqui, na Festa da Misericórdia, sem falar nos outros apoios que eu recebi na minha cidade, dos amigos. Mas foi aqui, na Festa da Misericórdia, há 4 anos atrás, que eu me vi miserável, mas que Deus me amava, mesmo eu sendo uma miserável. E então, de lá para cá, eu tenho procurado crer na ressurreição, crer nessa misericórdia que Deus nos deixa esconder em suas chagas. E o ano passado, o Padre Alex, nos convidou para contar meu testemunho, e hoje eu vou ser mais sucinta. E desde então, eu me vi mais amada ainda, mais acolhida por esse mar de misericórdia. E eu aceitei a servir na Pastoral da Ezequias, na Pastoral da Esperança, como ministra das Ezequias. Ali na Pastoral das Ezequias, eu me vejo como uma gotinha da misericórdia de Deus, levando um pouco de conforto e de esperança para aqueles que estão sofrendo, vivendo o luto de uma forma dolorosa, como todo luto é. E quando eu saio de lá, que eu faço todos os passos da encomendação, eu me sinto em paz. Eu me sinto assim, gente, eu preciso fazer isso. Tem dia que eu não estaria apta a fazer, porque a gente cai. O luto é um luto diário de uma mãe enlutada. A gente cai todos os dias, mas a gente tem um Deus que nunca se cansa de nos levantar. Então, quando a gente acaba por fazer aquela encomendação, invade um mar de misericórdia, e eu acredito cada dia mais que a minha filha foi acolhida nas misérias dela, pela misericórdia divina.
E Deus está me usando na minha miséria, com os meus defeitos, com as minhas fraquezas. Ele está me usando na pastoral de Ezequias. E também nós participamos de um grupo que chama Grupo Somos Esperança, de mães enlutadas. Então, padre, a igreja, ela é mãe. Nossa Senhora passou pela perda do seu filho na paixão, mas Nossa Senhora nunca deixou de acreditar na ressurreição de Cristo. Ela se manteve de pé o tempo inteiro. Não é fácil, todos os dias nós temos a nossa dor, mas é uma dor focada na ressurreição e na vida eterna. Que o nosso propósito de vida aqui na Terra hoje é fazer com que a gente viva para um reencontro com os nossos filhos. E eu queria pedir a Deus e aos padres, ao Padre Alex e à igreja, que ela dê espaço para as mães enlutadas, porque é uma dor solitária, é uma dor que não é insuperável a perda de um filho. Você consegue viver com a dor, mas você só consegue ressignificar essa dor através da fé. A nossa fé é uma decisão, você tem que decidir ter fé. Não vou ter fé porque o milagre que eu pedi não aconteceu. Quando eu pedi a cura pela minha filha, eu tinha acabado de sair para a missa. Eu pedi a cura por ela. Quando eu cheguei, ela já tinha falecido. Então, a gente precisa entender as diversas curas que Deus promove na vida da gente e os propósitos que Ele tem na nossa vida. Aqui está minha irmã Patrícia, ela vai falar um pouco também. Elas vieram, não se conheciam, vieram juntas no mesmo carro, com os amigos, com as amigas, e acabaram como que se conectando nas histórias, porque há um ano viveu também uma perda do filho, não é isso? Meu nome é Patrícia Barros, sou de Itapecerica, da paróquia Itapecerica, Minas Gerais, da paróquia São Bento. Sou uma mãe em luto, em luta. Eu falo em luta porque é uma luta todos os dias. Desde a hora que eu abro meus olhos até a hora que eu vou dormir. Porque é 24 horas pensando no meu filho. Fez um ano, dia 30 de março, ele foi assassinado. Uma briga boba. Foi no dia do meu aniversário. Então ainda tive mais, isso. Além dessa dor da perda dele. E é uma tragédia, foi uma tragédia, está sendo uma tragédia na minha vida, da minha família, mas é pela fé que nós estamos seguindo. Eu ainda falei com o Padre Alex que eu chego à noite, eu penso como que eu dei conta de fazer tudo que eu fiz naquele dia. Eu acordo, parece que Jesus me anestesia. E eu vou caminhando, sendo levada por Ele. Patrícia, na minha missão. Desculpa, e você estava justamente compartilhando essa experiência de vir aqui na Canção Nova, depois encontrar Isso. com a Josi, e poder encontrar de alguma forma uma luz de Cristo aí na sua vida, não é? Então, aí eu conversei com a minha amiga, que ela sempre vem todo ano, para eu estar vindo com ela, e eu vim, sem saber o porquê, para quê. Eu não sabia se eu queria encontrar mais alguma coisa diferente de Jesus aqui, ou uma palavra diferente que eu ainda não escutei na minha cidade, dos
dos padres de lá, né, os diretor espiritual que a gente tem, de amigos. E já entrando no carro, eu sabia que havia uma amiga, né, da Daniela, que é minha amiga. E aí nós entramos e nos cumprimentamos. E aí começou nós conversarmos e descobrimos que temos essa mesma dor. E mães em luto, em luta, mães da esperança, a esperança por quê? Porque a gente vive na esperança do nosso reencontro com o nosso filho, né? Aí nós nos entendemos. E com isso veio o grupo Mães da Esperança. Somos Esperança. Nós estávamos lá no Rincão e encontramos a Cris Luque, que não sei se ela está aqui, que é a coordenadora do grupo. Então, assim, eu não sabia o que eu ia encontrar aqui. E Jesus é tão misericordioso que foi colocando desde lá da minha cidade até aqui, até hoje, até agora. Isso daqui para mim, eu tinha no meu coração de dar de ser esse testemunho para a vida de muitas mães, né, que são mães iguais a nós, para estar fortalecendo, ajudando, porque eu sou um tipo de mãe com essa dor que eu preciso falar, eu preciso ouvir. Então, eu tenho isso. E ontem, né, o Padre Alex nos convidou para estar aqui dando esse testemunho, né, da nossa fé. Então, assim, é a misericórdia mesmo de Jesus. Patrícia, é a gente ter fé. Elas ainda compartilhando tudo que estava vivendo, falaram da Cris, né? Que é a coordenadora, que também viveu várias perdas, 2 perdas na sua família com câncer. A Cris foi o marido, né, Cris? E os 2 filhos dela. Tudo em seguida, e o pai e a mãe. Tudo por doença. E iniciou um ministério de serviço a tantos outros que vivem assim. Com tantas mães. E também quis trazê-las porque não são pessoas que estão assim, digamos assim, perfeitas e que, nossa, invictas, né? Mas são pessoas que estão na luta, na confiança, na misericórdia de Jesus. Aqui no nosso meio tem também mais mães enlutadas na luta? Podem ficar de pé, por gentileza? Muitas que aqui estão na luta, certamente muitas em casa. A igreja, onde Tomé, 8 dias depois, encontrou com o ressuscitado, encontrou com a misericórdia de Deus, é também a casa de vocês, queridas. Sei que muitas feridas, talvez como Tomé, às vezes até se afastaram. É o tempo de voltar para a casa da misericórdia. Eu queria pedir esse ato de compaixão e de misericórdia de nós que estamos aqui e vocês que estão perto aí dessas irmãs. Vamos ficar de pé? Estenda as mãos sobre elas. Porque, atenção, a dor, por causa de um amor que está no coração, e aquele que era o objeto desse amor, o filho, no caso aqui da Patrícia, a filha no caso da Josiane,
essa dor que é como que um amor represado, que está ali, que gostaria de se derramar. Esse amor, respeitando a dor de cada um, esse amor ao seu tempo, pode ser direcionado para onde o Senhor quiser. Como a Virgem Maria, que tinha uma dor imensa pelo seu filho que estava sendo crucificado, e Jesus disse para ela direcionar o seu amor para João: mãe, eis aí teu filho. Nós queremos, Senhor, apresentar essas mães e tantas outras, que a tua misericórdia, Senhor, faça renascer cada vez mais a confiança no teu amor. Que este coração rasgado, e por estar rasgado, possa caber ainda mais a tua vontade, o teu querer, filhos espirituais que o Senhor quer dar. Reze, meu irmão, reze com amor por essas irmãs. Também apresentamos os pais que sofrem com a perda dos seus filhos. Jesus, Tu és a nossa certeza de salvação. Tu és, Jesus, a certeza de salvação. Nós pedimos a Tua graça e Tua força. E agora sobre todos nós, Senhor, agora erga suas mãos para o céu e peça isso: Jesus, faz de mim também um instrumento da Tua misericórdia, do Teu amor. Vai pedindo isso. Jesus, eu não quero viver voltado para mim e nem parado na minha dor, mas me ensina, Jesus, a Te amar. Me ensina, Jesus, a me voltar também para o irmão, para a igreja, para aquele outro que necessita. Jesus, que o Teu amor me transforme, que Teu amor me impulsione. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra Te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra Te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Estenda suas mãos para Jesus misericordioso. Te amo, és precioso, Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, És precioso, Teu nome gravado está em minhas mãos. O Senhor ressuscitado, que aparece aos apóstolos que estavam com as portas trancadas, também vem a nós dizer que a morte não tem a última palavra, mas é o poder da sua ressurreição. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado, Jesus, pelo teu amor nas nossas vidas, na vida dessas irmãs, da Patrícia, da Josiane, mas de tantas outras que aqui estão, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós cantaremos eternamente a tua misericórdia. Nós cantaremos com a nossa vida, apesar das dores, das cicatrizes, das chagas,
a tua misericórdia, a tua glória, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Te amo. Te amo. És precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo. És precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Uma salva de palmas para essas nossas irmãs, que são também um sinal de que nós devemos continuar confiando e lutando. Confiar na misericórdia de Jesus. Deus lhes pague.